Boa noite a todos, mais uma vez, bem-vindos ao nosso querido canal, Aprendendo Uns com os Outros. Às vezes eu esqueço, né? E quando a minha filha foi atrás desse canal para mim, ela se deparou com muitos canais aprendendo uns com os outros. Aí ela falou, mãe, precisa diferenciar, não é? Porque não vai entrar mais aprendendo uns com os outros, tem muitos, né? Aí ela deu a sugestão de aprendendo uns com os outros. Mas até hoje alguns amigos falam, Isabel, procurei no YouTube seu canal, não achei. Não, vocês têm que pôr né? Aprendendo uns com os outros, aí vocês vão me achar lá, né? Então, meus irmãos, eu vou continuar hoje com nosso filósofo brasileiro, que eu gosto de falar, né? Porque as coisas boas que temos no nosso país, e temos muitas coisas boas que precisamos ressaltar, não é, meus irmãos? Muitos, tem muito bem aqui nesse país, muitas pessoas de coração bom, muitas pessoas seguindo os passos de Jesus, né? Somos imperfeitos, não é? Mas estamos em busca da perfeição relativa de filhos de Deus. Então eu volto ao Mário Sérgio Cortella, naquele livro Não Se Desespere. E na contracapa, né, eu não vou ler tudo porque é muito, mas o final que eu achei muito interessante. Ele diz assim: afinal, a humanidade acumulou conhecimentos e experiências ao longo de milênios, que a ciência, a filosofia, a arte e a religião expressam em forma de orientações para o nosso viver diário e de respostas às indagações centrais de nossa existência. Essas fontes nos sugerem como atitude sábia a recomendação: não se desespere. Exatamente, né? O desespero só nos leva a faltas maiores, não é, meus irmãos? É por isso que a recomendação é o Evangelho de Jesus em primeiro lugar. Seguirmos os ensinamentos do Mestre. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não podemos nos esquecer jamais dessas frases e estarmos com o nosso pensamento ligado ao nosso Pai Criador, que tudo sabe, tudo vê, não é? Que nos fala ao nosso coração. Então eu escolhi a lição para essa noite: cooperar para não exaurir. Cooperar para não exaurir, porque tem um ponto de exclamação, bem assim, né? Para chamar a atenção. Vamos cooperarmos uns com os outros para não nos cansarmos, nos sentirmos fatigados, nos sentirmos depressivos, né? Então vamos à lição dele, maravilhosa. Quando Gandhi, corretamente irado, advertiu-nos sobre os riscos de uma conduta humana que elegesse a competição obsessiva como um valor de convivência, ele o fez ainda nos inícios do século XX. Olho por olho e o mundo acabará cego. Ele estava certo, e quase um século depois, sabemos o quanto a possível cegueira está se tornando um horizonte muito próximo. Pessoa inspiradora, com vida exemplar e fonte de reflexões, esse foi de fato Mohandas Gandhi, não por acaso chamado de Mahatma, que em sânscrito indica alma imensa. Mahatma Gandhi, homem que legou lições que nos alertam e ensinam para além daquele tempo e servem para as nossas trajetórias futuras. A alma imensa dele nos ensinou: sempre houve o suficiente no mundo para todas as necessidades humanas. Nunca haverá o suficiente para a cobiça humana. Cobiça humana, livres somos e até cobiçosos, egoístas, individualistas podemos ser,
No entanto, sabemos a cobiça é um querer sem medida, um desejo exagerado, uma avidez doentia. A cobiça se identifica com a ganância, em vez de fazer contato com a ambição. Uma pessoa ambiciosa, ela é aquela que quer mais. Uma pessoa gananciosa é aquela que quer só para si a qualquer custo. Uma pessoa ambiciosa quer mais conhecimento, mais bem-estar, mais lucratividade, mas, de modo a evitar a ganância, não pode querer só para ela mesma e de qualquer modo e com qualquer meio. Por isso, ainda bem que muitas mulheres e muitos homens pelo mundo afora acreditam e praticam o que retirará cada vez mais o véu sombrio da competição doentia. A cooperação. A cooperação como atitude ética, a cooperação como valor negocial, a cooperação como princípio para o lucro higiênico, a cooperação como meta solidária, a cooperação como auxiliadora da paz. A cooperação como atitude ética, isto é, como percepção de que ser humano é ser junto, o que nos fez sobreviver a todas as intempéries que vitimaram muitas outras espécies foi a força gregária, o trabalho junto, o esforço coletivo que nos dá realmente a marca da humanidade. A cooperação como valor negocial, ou seja, a importância que agregar forças de modo nítido e isonômico incrementa as competências e recursos e eleva o lugar de cada um em meio a todos. A cooperação como princípio para o lucro higiênico, isto é, que acolhe a lucratividade como justa remuneração e retorno do esforço feito e da inteligência empregada, sem que se admita que quaisquer meios são válidos para consegui-lo, pois sabe que nem toda vitória é honrosa e nem todo sucesso é decente. A cooperação como auxiliadora da paz, ou seja, a recusa a supor que para que alguém cresça, outro precisa ser prejudicado, além de se saber que paz não advém da ausência de conflito inerente à vida grupal, mas, isso sim, do risco do confronto, quando se quer extinguir alguém. Há nessa empreitada uma arte de cooperar, e ela exige da mulher e do homem que dela quiserem participar algumas virtudes: espírito de desprendimento e vontade de partilha, persistência dedicada, sem inflexibilidade de posições, procura de harmonia, sem abrir mão da sinceridade. Para não exaurir nossa humanidade, é urgente cooperar e todos os dias recordar esse ditado africano: se quiser ir apenas rápido, vá sozinho. Se quiser ir longe, vá com alguém. Unidos, aprendendo uns com os outros, não é, meus irmãos? Rumo à nossa autoiluminação, todos juntos, porque o mandamento do nosso Pai Criador, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, nós nos amamos, amando o nosso próximo, caminhando junto com ele, né? Seguindo as lições do Mestre. E assim venceremos, não vamos nos desesperar, jamais, porque sabemos que nosso Pai Criador sempre está do nosso lado. Sempre tem um anjo, um amigo, um benfeitor amigo a nos auxiliar.
Então, fiquemos na doce paz de Jesus. Uma ótima noite a todos e vamos cooperar para não exaurir. Uma boa noite a todos, o joinha no nosso canal, para que a gente possa prosseguir com o nosso aprendizado no bem. As nossas orações, isso que eu ia esquecer? Não, as nossas orações, a nossa ligação com o nosso Pai Criador, para que a luz permaneça em nós. E assim é.